E por que não? Mais 10 súmulas do TST para sua prova de AFT. A prova de AFT, pessoal, vai cobrar essas matérias aqui. Eu vou falar de adicional de transferência, vou falar de cartão de ponto quando ele é obrigatório, vou falar da jornada do digitador, do contrato quando é nulo. Essa aqui é minha aposta. Dirigente sindical. Se cai qualquer coisa de dirigente sindical, vai cair essa súmula aqui, eu tenho certeza. Caiu o dirigente sindical, é artigo 8º da Constituição e a súmula 369, que eu vou deixar ela mastigadinha para você. Vou falar do policial militar, se tem vínculo empregatício ou não, quando ele presta serviço para empresa privada. Vou falar do intervalo lá de frigorífico. Dispensa discriminatória. Quando que há uma presunção que a dispensa é discriminatória, tá bom? Então eu vou falar de insalubridade, vou falar de coisas que eu acho que pode cair, tá bom? Calma, calma. Esse vídeo é de revisão, são 10 súmulas que eu perguntaria. Agora, o ideal de toda aula de revisão é você escrever aqui embaixo: professor Henrique Correia, você não agregou nada nos meus estudos. Essa revisãozinha aí adiantou para nada, eu sabia tudo. É esse que é o ideal. Agora, se eu agregar, melhor a gente revisar juntos, que você errar na hora da prova e ficar excluído da chance de ocupar um cargo de auditor fiscal. Então é um videozinho de 2 minutinhos com 10 súmulas. Só que o que eu vou te pedir? Às vezes você está fazendo uma caminhada, está aí na cama, já estudou o dia inteiro, está sem uma canetinha, está sem um lápis, não tem jeito de anotar, tudo bem. O ideal era que você escrevesse aí do lado homework, lição de casa, ou igual a gente fala lá na roça, dever. Lá em casa, na roça, tem dever? Tem dever de casa, né? Tem dever? Então escreve dever. Para você fazer o quê? Os artigos e as súmulas, porque a cada súmula eu fui citando, fui escrevendo artigos da CLT de revisão. Se você quiser dar uma lidinha para ficar imune a errar uma bobeira, dá uma lidinha nesses artigos. Quer ver? 1, 2, 3. Tem uma meia dúzia de artigos que eu deixei aqui para você ler. Agora você fala, cara, eu estou exausto, eu não vou ler. Então só ouve. Tá? Eu vou tentar deixar o mais mastigadinho possível. Eu costumo acertar várias questões. Porque eu tenho bola de cristal? Não, porque faz 25 anos que eu estou fazendo isso aqui. Esses livros todos aqui, ó, né? O livro mais vendido do país de súmulas é esse roxo, não sei se vai dar para ver. Está na 12ª edição. Esse livro tem mais de 2.000 páginas. Eu fui citado no TST mais de 1.000 vezes o ano passado com esse livro aí, eu e o professor Ellison Mies, falando de súmulas. Então eu acerto porque faz tempo que eu estou mexendo com isso. E estou tentando dar meu máximo aqui, ainda tem isso. Né? Que eu gosto de acertar e gosto de ser professor e gosto de falar de concurso. Concurso mudou a minha vida. Espero que mude a sua, tá? Respirou? Anote para mim aí a primeira súmula. Pega a caneta ou abre o ouvidinho. Você leu? Só antes da primeira súmula que eu vou falar de ius variandi. Você viu? Você viu o último vídeo que eu postei? Eu postei um vídeo de súmulas, são 10 lá. Agora nós já vamos ter 20 de revisão. Postei um vídeo dos 10 artigos que mais caem da CLT e as 10 dicas que eu perguntaria na hora da prova. São 3 vídeos. Depois eu postei mais 3 vídeos de dissertação aqui no canal. Um vídeo meu, um vídeo de um auditor fiscal que é fera, autor da editora, professor Kleber Silva, e um vídeo imperdível, com 15 decisões do STF, com um especialista da área que é o Edinaldo Brito. Você tem 6 vídeos rapidinhos que você não pode deixar de assistir. E nem esse aqui. E vou postar mais um de artigos da CLT, complementando aquele primeiro, e mais uma prova que eu perguntaria.
Henrique, eu não quero assistir porque eu estou exausto. Tudo bem, eu estou fazendo isso para te ajudar. Eu não deixaria de assistir. Tá? Então vamos lá. Ius variante. Coloque aí, alteração do contrato de trabalho. Primeiro artigo para ler em casa, um clássico dos clássicos, é o artigo, não estou falando de súmula, mas é o artigo 468 da CLT, que trata da alteração do... Ah, não tem que ir lá no cartório alterar a cláusula. Não, a alteração do contrato é dinâmica, desde que cumprido 2 requisitos para ela ser válida. Consentimento do empregado e que não cause prejuízo direto ou indireto. Tá? Então, em regra, a necessidade do, eu não vou falar comum acordo, porque é um plano, mas todo mundo fala comum acordo, do consentimento e que não cause prejuízo, a parte mais frágil da relação, que é o empregado. Mas, eventualmente, há a possibilidade, vou dar um grito, do ius variandi, com aspas, que é latim. Ius variandi, pessoal, é a possibilidade de alteração do contrato, né? Por força de lei, por força, o empregador quer alterar e é permitido. A alteração do período noturno, que ele está ganhando, ó o ocrinho, ó. A alteração do período noturno, que ele está ganhando um adicional, de 20% a mais na cidade. Ele está ganhando por quê? Porque o ser humano tem hábitos noturnos. O empregador pode, por vontade própria, alterar para o período diurno. Essa é uma das hipóteses de ius variandi. Henrique, onde que está isso? Anote. Súmula 265 do TST. Súmula 265. O adicional noturno, alteração, possibilidade de supressão. Retira o adicional porque transfere o empregado para o período diurno, que é mais benéfico, é mais saudável. Será que eu devo subir o nível ou não? Vou subir o nível. A única possibilidade dessa alteração não ser válida, pessoal, porque ela é benéfica, menos ele perdendo dinheiro, porque para a saúde, para o bem-estar, é se ela for com o intuito de perseguir o empregado. Sabe que ele faz faculdade de manhã, o empregador, no contexto da questão, altera para punir. Tá? Acho difícil vir, mas fica aí a ressalva. Súmula acho que o seu examinador não vai ser tão criativo, né? Pessoal, ficou então súmula 265, que é possível, o artigo 468 da CLT, que você precisa ler, e eu ainda vou falar de uma hipótese de ius variandi. Vamos lá. Anote aí para mim, por favor. Reversão. Essa é um plus, uma a mais, tá? A reversão, pessoal, é a possibilidade dada por lei, artigo 469 da CLT, de voltar o empregado para o cargo que ele foi contratado. Opa! Ficou teórico. Ele foi contratado para ser vendedor. Ótimo vendedor, excelente. O que o empregador faz? Fala, você vai ser o gerente. Você é bom, você é foda, você vai ser o gerente. Vou te pagar 3 mil a mais para você chefiar a turma aqui. Ele é um excelente vendedor, mas como gerente ele não é um bom líder. É possível, olha na minha mão, reverter ao cargo anterior? Ele perde a gratificação, é a reversão. A reversão é possível? É possível, tarefinha para casa, artigo 469, é uma hipótese de ius variandi, de alteração do contrato de trabalho por vontade do empregador. Henrique, e se ele recebe gratificação? Vou pegar um copo d'água aqui, ó. Se ele recebe gratificação há muitos anos, há mais de 10 anos. A reforma trabalhista, pessoal, alterou. Quem recebia gratificação há mais de 10 anos, não podia ser mais... Ó, acabou! A reforma veio e falou, pode reverter a qualquer momento. Tá? Então, depois de 2017, houve uma alteração legislativa, que chama reforma trabalhista, e agora é possível reverter a qualquer tempo. Reversão. Então, numa única súmula, eu dei 2 dicas. De ius variandi, de alteração do contrato. É possível alterar do período noturno para o diurno, essa transferência de períodos para o bem-estar do empregado, e reversão, tá bom? Vou dar mais uma aqui dentro de reversão. Vai anotando, é muita coisa. Pessoal, a reversão tem uma súmula do TST, a 372, se você quiser anotar, vou repetir o número, 372.
ela foi superada, porque ela previa que o empregado que recebia gratificação de função por 10 anos ou mais incorporava, não podia, né, ser retirado, ele podia ser revertido, voltava a ser vendedor no nosso exemplo, mas não podia ser retirada a gratificação. Isso aqui caiu por terra, a reforma falou, ó, não incorpora. Súmula número 2, passo o tracinho vermelho, quando eu era professor de inglês de criança, lá em Biraci, foi meu primeiro emprego, foi professor de inglês de criança, eu falava, passa o tracinho vermelho. E era ótimo, porque a hora que eu falava, passa o tracinho vermelho, era para dividir mesmo uma dica de outra, né? Foi aí que eu consegui toda a minha didática, foi dando aula para criança. Pessoal, essa aqui, como ela envolve um pouco de processo do trabalho, eu acho muito raro, muito improvável de cair. Mas ela fala de adicional de insalubridade. Henrique, por que você vai dar uma dica que você acha que é difícil de cair? Porque às vezes eu gosto de me surpreender. Então, se vier, essa roda todo mundo menos nós. Está escrito assim, anote para mim, súmula 293. Súmula 293, todas do TST, Tribunal Superior do Trabalho, ela fala de causa de pedir. Então o que é isso? O advogado entra, o empregado entra, né, com o advogado, muitas vezes, ou sozinho, porque pode entrar sozinho, e ele fala que tem direito ao adicional de insalubridade porque o frio é intenso. Né? Mas a hora que vem a perícia, porque para ganhar o adicional, precisa da perícia, a perícia fala, não, é insalubre, mas por causa de umidade. Então, causa de pedir diferente. O empregado tem direito ao adicional? Se for insalubre, sim. Tem lá na NR a previsão do agente insalubre? Ele tem direito. Então, isso aqui podia vir num contexto, mas ele entrou na justiça, mas ele estava pedindo um agente insalubre, na verdade era outro. Existe a insalubridade? Foi constatada a perícia? Tem direito. Dica número 3, registro de ponto. Vamos controlar o ponto desses empregados. É obrigatório? Depende do número de empregados. A lei da desburocratização, ainda lá na época do governo Bolsonaro, a lei, né, de liberdade econômica, lá, anota aí na tarefinha, artigo 74 da CLT. Ela prevê que as empresas com mais de 20 empregados é obrigatório o registro de ponto. Isso quer dizer que o empregador não, ele pode fazer a partir do primeiro, mas é obrigatório a partir do 20º. Tá? Então, qual que é a consequência desse registro de ponto? Pessoal, no caso da empresa com mais de 20 empregados não ter o registro de ponto, você, auditor fiscal do trabalho, amanhã vai autuar. Se você chegar na empresa e não tiver registro de ponto, mas tem menos, você não pode autuar. Tá? E uma outra consequência. A empresa com mais de 20 empregados que tem que ter o registro de ponto e não tem, o que acontece? O empregado que ingressa na justiça amanhã e ela não demonstra ali o registro de ponto, vale a jornada alegada por ele. Tá? Então eu trabalhava 12 horas por dia. O juiz vira e fala assim, empregador, cadê o registro de ponto? Na sua empresa tem mais de 20 empregados, já não tem registro de ponto? Você está certo. Você entendeu? Há uma presunção relativa que ele está falando a verdade. Cabe até prova em contrato, mas parece que ele está falando a verdade. Você não tem prova aqui, você tinha que ter esse cartão de ponto. Né? Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte, né? Mas está previsto na jornada... Está previsto na norma, a norma coletiva tem muito poder. Eu ainda estou falando da súmula, pessoal. Não sei se eu falei o número da súmula, é a súmula 338, que fala do registro de ponto. Repete, súmula 338 do TST. A norma coletiva, o acordo, quando a gente fala norma coletiva, instrumento coletivo, né, o acordo coletivo, que é mais restrito, ou a convenção coletiva. Né? Fala assim, todos os empregados têm que ter jornada de 8 horas. Quer dizer que a jornada é de 8 horas? Há uma presunção que sim. Mas é óbvio que cabe prova em contrário. Por quê? Porque
às vezes a empresa está cobrando mais horas ali. Então, a norma coletiva tem uma presunção relativa, mas pode ser afastada por prova em contrário, súmula 338. E para finalizar, tem um tal de cartões britânicos, jornada invariável. O que é isso? É o copia e cola. José da Silva, primeiro dia do mês, entrou às 7 da manhã, saiu às 16. Zé da Silva, dia 2, às 7 da manhã. Gente, não existe esse ser humano que entra todos os dias no mesmo horário e sai no mesmo horário. A gente não é máquina. Existem as variações. Então, jornadas britânicas não são meios de prova. Né? Jornadas britânicas, o copia e cola, é mentira, é uma farsa, é uma fraude. Vale a jornada tratada pelo empregado, tá bom? Essa súmula, se cair, pessoal, os horários britânicos, que são inválidos e tal, seria uma súmula difícil, tá? Eu coloquei aqui junto com a anterior, porque ela envolve, inclusive, um pouco de processo e tal, mas ela pode vir num contexto de registro de ponto junto com o artigo 74. Eu leria o artigo 74 e leria a súmula 338. Henrique, dá uma dica final, então. Boa, pô. Anote aí, doméstico. O empregado doméstico, pessoal, a partir do momento que ele ingressa na residência, ele tem que anotar o ponto. Ah, mas não é... Não, para o empregador doméstico há uma obrigação de controle de ponto a partir, olha na minha mão, do primeiro empregado. E para as empresas, a partir do 20º. Tá bom? Henrique, vamos para a quarta dica, vamos falar do digitador. O digitador, pessoal, hoje está mais raro, mas antes tinha a figura do digitador em vários lugares. Eu sou tão antigo que estou na época da datilografia. Meu pai falou, olha meu filho, lá em Biraci ainda, em Minas Gerais. Falou, olha meu filho, quem não faz curso de datilografia não arruma emprego. Então, eu era jovem. O digitador, pessoal, tem essa, né, esse movimento, né, e acaba tendo várias implicações. Então, depois de 10 minutos, depois de 90 minutos, desculpa, de trabalho contínuo, ele tem 10 minutos de repouso remunerado, de intervalo remunerado. Henrique, mas por que você trouxe isso? Mas você não entendeu. 10 minutos, olha aqui a palavrinha saindo da minha boca, ó, 10 minutos de intervalo remunerado. Ele descansa e recebe. Os intervalos, seja intra-jornada, de almoço, dentro da própria jornada, ou intervalo interjornada, entre uma jornada e outra, não são remunerados. Uma suspensão do contratrabalho. Ele descansa, mas não recebe naquele período. Esse ele recebe, bebê. Você tem que lembrar disso. Henrique, onde que está previsto do digitador? Não está. Está na súmula 346 do TST. Mas não está previsto o digitador? Não, porque o digitador é jovem perto da CLT. Está previsto para quem? Para o datilógrafo. O que o TST fez? Não tem um artigo para o digitador, eu vou pegar uma atividade semelhante, que é o datilógrafo. Como que chama isso? Aplicação por analogia. Tá? Tem expressa previsão de analogia no artigo 8º da CLT. Eu deixaria esse artigo aí para você dar uma olhada. Né? Então, intervalos remunerados são exceções. Eu vou até falar para você daqui a pouco os 4 intervalos remunerados. Um deles é o digitador. Tá? Se você quiser elevar muito o nível nessa dica número 4, falta 6 dicas para a gente fechar bem rapidinho, o TST já decidiu que aplica esses 10 minutos para quem? Para o cortador de cana. O cortador de cana tem uma pausa. Olha onde nós estamos indo. O cortador de cana tem uma pausa prevista na NR31. Mas essa pausa não tem previsão de quantos minutos. O que o TST fez? Pegou a NR31 e falou, vou aplicar por analogia o intervalo do digitador. A cada 90 minutos de corte de cana, 10 minutos de intervalo. Meus amigos, se cair essa pergunta,
Se cair essa pergunta, roda todo mundo, mas nós não vamos rodar. Lembre de mim, quando você me encontrar, nós vamos tomar uma cerveja para comemorar. Eu não bebo, Henrique. Um café, pô. Não tem a mesma graça que a cerveja, mas um café, um copo d'água, ou simplesmente comemorar. Né? Cai, cai. Dica número 5. É o que está lá no serviço público por fraude, por má fé. Né? Pode estar até num primeiro momento de boa fé, mas ele não prestou concurso, é o apadrinhado. Qual a consequência quando ele é descoberto? O contrato é nulo, tem que ser afastado. O que ele recebe? Recebe só saldo de salário e se tiver férias vencidas. Ele saca o FGTS? Saca. E os 40%? Não. É a súmula clássica das clássicas das clássicas, é uma súmula muito conhecidíssima, né? Muito conhecidíssima, ficou feio. Ela é muito conhecida ou uma súmula conhecidíssima, né? Mas eu quis dar muita ênfase. É uma súmula muito conhecidíssima, que é a súmula 363. 363 do TST. Quem não tem aprovação em... Ah, mas é cargo em comissão? Não, cargo em comissão ele está de forma lícita. Ele é o temporário? Não. Ele é o apadrinhado. Quando eu assumi o cargo público em 2006, em Roraima, tinha essa figura muito em boa vista. Né? Pessoal, a dica número 6 está escrita aqui, importante, se cair, coloque para mim, se cair, dirigente sindical é ela, tá? Vamos? Tarefinha? Artigo 8º da Constituição. Já que você vai ler o artigo 8º, faz uma gentileza para mim, lê o artigo 7º. O artigo 7º, 8º, o 9º, o 10 e o 11 é leitura para antes da prova. Henrique, eu tô... Não, antes da prova não tem que estudar muito não, mas um dia antes, se você quiser ler o 7º, o 8º, o 9º, o 10 e o 11, eu acho fantástico. Ah, eu já li milhares de vezes. Lê mais uma vez. Né? Pessoal, eu preciso de uma atenção especial agora. Vamos lá. Dirigente sindical, ele precisa de um escudo para exercer a sua atividade com tranquilidade, uma vez que ele é eleito, não, né, desde o registro da candidatura ele não pode ser dispensado, tá bom? Então, dirigente sindical, súmula 369. Se cair dirigente sindical, vai cair essa súmula. Por quê? Ela tem 5 itens e ela é uma aula. Né? Então, item número 1. A partir do momento, né, da comunicação da candidatura, ele goza de estabilidade. Henrique, é assegurada a estabilidade provisória do dirigente, ainda que a comunicação não ocorra em 24 horas. Para! O artigo 530, o artigo da CLT, o 543, ele traz um prazo muito curtinho que... Acompanhe comigo, não escreve nada não. Ele traz um prazo muito curtinho de 24 horas que o dirigente sindical fazia isso aqui. Ia lá, registrava a candidatura, né, e tinha que comunicar os dirigentes sindicais em 24 horas ali que ele era candidato. Né? E esse prazo de 24 horas tinha que comunicar o registro e a eleição, o resultado das eleições. E muitas vezes o próprio sindicato, que era da chapa de oposição, né, fazia dificuldades e tal. O que o TST fez no item 1 dessa súmula? Ele falou, a comunicação pode acontecer fora das 24 horas, desde que seja dentro do contrato de trabalho. Como? Ele registrou a candidatura, ele espera alguns dias, vai lá e comunica. Tá valendo a estabilidade? Tá. Esperou alguns meses. Tá valendo? Tá. O que não pode é se acabar o contrato e falar, eu era estável. Não, aí não, você não comunicou. Tá? O item número 2, pessoal, quantos dirigentes sindicais... Nossa, essa súmula tem muito... Quantos dirigentes sindicais têm estabilidade? 7. A CLT fala assim, 7. Quantos dirigentes sindicais gozam? Não, mas no estatuto tem 300. 300 tem estabilidade? Não. A CLT fala 7. Só que aí havia uma discussão se eram 7 titulares junto com os suplentes ou 7 titulares e 7 suplentes. O TST veio e deu uma interpretação na sua jurisprudência que são, olha na minha mão, 7 titulares e 7
suplentes. Tá no item 2 dessa súmula. Item 3. Motorista. Quê? Motorista. Motorista é categoria profissional diferenciada. Ele quer ser eleito num sindicato de categoria profissional diferenciada, que tem direitos diferenciados, porque o motorista tem vários direitos diferenciados. Ele tem que exercer a atividade de motorista, senão não goza de estabilidade. Motorista. Podia ser bancário, tem que ser bancário, tá? Número 4. Aqui essa é boa. Por que vocês estão fechando a porta? Não, eu sou dirigente sindical. A empresa vai extinguir, mas eu tenho estabilidade. Acabou a empresa, acabou a estabilidade. Então, a extinção da atividade empresarial, naquela base territorial que ele foi eleito, não subsiste a estabilidade. Acabou. Ah, mas eu tenho mais 2 anos. De quê? De mandato? A empresa acabou, meu amigo. Fechou. E por fim, aviso prévio. Nossa, essa é boa também. Ele registrou a candidatura quando? No aviso. Não goza de estabilidade. Já sabia do fim, pô. Ele registrou a candidatura quando? Ele foi contratado por experiência. Ele já sabe que vai ter o fim. Contrato de experiência, aviso prévio, não gera estabilidade para o dirigente sindical. Essa súmula, de todas até agora, tem mais chance de cair. Cai. Ah, essa do policial militar é boa também. Simples, né? Policial militar está prestando serviço numa empresa. Chega todo dia no mesmo horário, recebe o mesmo salário, tem os 4 requisitos do vínculo. Goza de... vai ser declarado... Ah, mas ele vai ser punido lá no quartel. Bom, aí é problema dele. A Justiça do Trabalho vai reconhecer. Tá? Isso é um contrato proibido, né? Nós sabemos que os contratos proibidos que podem cair para você, né? É o adolescente trabalhando numa oficina mecânica. A nulidade é ex nunc, de agora em diante. O que ele trabalhou tem que ser reconhecido. Nulidade ex nunc, de agora em diante. Agora não pode mais, porque ele estava trabalhando fora, né? Mas até agora tem que pagar. E essa do policial militar. Henrique, número que é a súmula? É a súmula 386. Pode vir contrato proibido também do estrangeiro que não tem os requisitos formais ainda para se trabalhar no Brasil. Tem que pagar o que ele trabalhou. Tá? E agora vamos chegando ao final, as últimas 3 dicas. Respira. Intervalo para recuperação térmica do empregado. Ambiente artificialmente frio. Pessoal, eu acabei de falar do digitador que tem um intervalo remunerado. Aí você vem aqui, ó. Tá escrito lá na CLT. Henrique, você tá fazendo merchan do seu livro? Tô. Porque esse livro é fantástico. Ele é pititico. Esse aqui é tiro curto. Resumo de Direito do Trabalho. Eu anotei aqui as dicas com resumo. Ele é 2024. 5ª edição, editora Juspódio. Esse livro é tiro curto, cheio de quadrinho, ó. Pra quem gosta de desenho. Quem quer absorver a matéria rápido, tá? Resumo de Direito do Trabalho, editora Juspódio. Indico. Gosto muito desse autor. Como é que é? Serviço... Não precisa ficar mostrando ali. Serviços de mecanografia... Serviços de frigoríficos e câmeras frias. Coloca o artigo aí pra mim. Artigo 253 da CLT. Então está escrito lá, tendo em vista que a mudança de temperatura, 1h40 de trabalho lhe dá direito a 20 minutos de intervalo. Olha saindo da minha boca, ó, remunerado. São raros os intervalos remunerados. 1h40 dá direito a 20 minutos de intervalo remunerado. Mas aí, pessoal, a súmula que eu trouxe para vocês... Você precisa ler o artigo 253, fala assim, ó. Intervalo para recuperação térmica, ambiente artificialmente frio. Tem direito a esse intervalo de 20 minutos remunerados a cada 1h40 de trabalhos contínuos, ainda que não trabalhe em frigoríficos. Então, se a perícia indicar, presta bastante atenção, que o ambiente é muito frio, acima dos limites de tolerância, ele vai ter esse direito. Né? Então, a súmula que eu acabei de citar para vocês
é a súmula 438. Fechou? E agora, duas últimas súmulas. Respira, vou tomar um gole d'água. Gente, pra vocês não perderem nenhum vídeo, é aquele todo, me segue no canal. Não, é pra você não perder, tá? Senão você tem que entrar aqui depois. Vou postar mais um vídeo de artigos da CLT, mais um de prova que eu faria, se eu fosse examinador. E aí, se der tempo, eu ainda vou postar mais um de questões dissertativas, tá? Eu ia falar, vou postar mais um de súmula, mas ninguém vai assistir, pois eu fico preparando essas súmulas aqui, caçando uma súmula que pode cair, né? Então, dava até tempo. Eu quero falar da dispensa discriminatória. Anote para mim a súmula aí, súmula 443. Dispensa discriminatória, empregado portador de doença grave, que cause preconceito ou estigma. Então, a partir do momento que o empregador toma conhecimento que ele tem AIDS, por exemplo, o empregador dispensa. Presume-se discriminatória. Tá? Então está escrito assim, ó, presume-se discriminatória, súmula 443. Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador de vírus HIV ou outra doença que suscite preconceito ou estigma. Inválido o ato, né? E aí dá direito à reintegração. Eu já vi diversas outras doenças, tá? A hora que ele comunica o empregador e aí ele é dispensado. Inválido o ato, reintegra. Essa é uma boa súmula, pessoal. Ela suscita várias discussões, tá? Súmula 443. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, para quem ficou comigo até aqui, um beijo. Eu tô torcendo demais para vocês, pessoal, demais. Eu lembro tanto da minha trajetória, né? Acho muito bonito quem quer mudar de vida. Súmula 448. Tá. Pessoal, essa súmula 448, né, é clássica, adicional de insalubridade. Lembre-se, para receber adicional de insalubridade, tem que ter perícia e tem que constar da relação oficial lá do Ministério do Trabalho e Emprego, NR número 15. Tem que ter os dois. Não adianta só perícia e não constar. Raios solares, não tem lá. Não vai receber. Ah, mas é cancerígeno. Não, mas não vai receber, não está lá. Tem que ter os dois requisitos. Perícia, lembre que pode ser pelo médico ou pelo engenheiro do trabalho, o TST não faz distinção. E banheiro. Não, banheiro, se for casa ou residência, limpeza de banheiro, não tem. E se for um motel? Eu postei até no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, lá no prof_Correia, Henrique Correia tá lá no Instagram, uma casa de swing em São Paulo. Tá lá a notícia no meu Instagram. Ele ganhou insalubridade em grau máximo. Porque aí não é limpeza de banheiro de escritório ou residência. É uma limpeza de banheiro de uso público, coletivo, de grande circulação. E na decisão tem lá a súmula 448. Tá bom? Então lembre-se disso, essa súmula pode cair. Falamos várias coisas aqui, 10 súmulas. Já vimos um outro vídeo com mais 10 súmulas. Se der tempo, eu vou postar mais um. Se você acha que dá tempo de assistir, coloque aqui embaixo. Eu pego mais 10 súmulas, a derradeira, né? E a gente faz essas revisões. Tem sido muito boas, inclusive para eu relembrar aqui, tá bom? Henrique, dá uma dica final? Dica final. Intervalos remunerados. São 4. São raros. Ele fica descansando, mas recebe. Nós vimos mecanografia e digitação, que ele tem um intervalo de 10 minutos, está no artigo 72 da CLT. Serviços de frigoríficos e câmeras frias, está no artigo 253. E vimos minas de subsolo, estamos vendo minas de subsolo. A cada 3 horas de trabalho contínuo, minas de subsolo, ó. Tem direito a 15 minutos de intervalo, ó, vai sair remunerado. 3 horas, 15 minutos remunerado. E a amamentação, essa tem muita chance de cair, até que o filho complete 6 meses de idade, de vida,
A mulher tem direito a 2 intervalos de meia hora cada um para amamentar o seu filho. Esse intervalo, lembre-se que pode ser combinado com o empregador, o melhor horário que ela, né? Então, a amamentação está lá no artigo 396 da CLT e também tem muita chance de cair, tá bom? Pessoal, uma boa revisãozinha para nós, né? E logo na sequência eu já vou gravar um vídeo de artigos da CLT e a última prova que eu faria, né? Então vai dar para você gabaritar direito do trabalho com certeza. Amém.